Prezados irmãos, elevemos nosso pensamento mais alto, agradecendo mais uma vez ao Mestre Jesus pelos ensinamentos recebidos ao longo de nossa jornada terrestre, que possamos fazer bom proveito das palavras do nosso amigo Marcos essa noite, que a espiritualidade amiga possa conduzi-lo, auxiliá-lo na explanação dessa noite, que ele seja amparado. Pedimos aqui, uma vez mais, Mestre Jesus, para as pessoas necessitadas de nossa cidade, de outras cidades também, onde haja desamparados, desabrigados, infortunados, pessoas doentes, que elas possam receber o amparo do mais alto de nós mesmos. Pedimos, Mestre Jesus, que nos auxilie, nos transformando em fontes abundantes do teu amor, da tua luz, da tua paz. Em teu nome, Mestre Jesus, damos início a esse singelo trabalho, a esse singelo estudo, ao que os irmãos toda terça-feira se dispõem aqui a vir explanar. Pedimos mais uma vez a bênção para todos. Que assim seja. Boa noite. Então já passa a palavra aí para o Marcos já. Obrigado. Boa noite. Vou me reapresentar, brevemente. Eu sou o Marcos, sou psicólogo aqui em Governador Valadares, e nós começamos na semana passada a estudar um pouco sobre a esperança. Na semana passada acho que eu fiquei mais restrito ao conceito de esperança, a compreensão de esperança dentro da psicologia positiva, e aí depois nós conversamos sobre um outro assunto, e ficou hoje para a gente continuar a falar de esperança. Agora eu queria tratar do tema mais relacionado à doutrina espírita, E para começar, eu vou trazer um trecho do Evangelho, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do assunto da esperança, que cita, essa referência, e também de um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 15, que conta da ressurreição do filho da viúva de Naim, da cidade de Naim. E a minha ideia, meu objetivo é concluir esse estudo citando a compreensão, a interpretação que o Andrei Moreira, junto com o Espírito Dias da Cruz, traz para nós neste livro, acho que está ao contrário na tela, Auto-Amor e Outras Potências da Alma. Nesse capítulo, no capítulo desse livro, aliás, o Andrei ele também se utiliza desse texto de Lucas sobre o filho da viúva de Naim para falar de esperança e de renascimento. Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, nos itens 11 e 12, nós podemos encontrar sobre esperança relacionado à fé. O item 11 e 12 são instruções dos Espíritos. Só para lembrar aqui, o capítulo 19, então, é a fé transporta as montanhas, e nas instruções dos Espíritos, item 11, o subtítulo é a fé, mãe da esperança e da caridade. Então, nesse subtítulo, a gente já tem uma resposta e uma compreensão. Esperança, então, é filha da fé, é irmã da caridade. Dentro da doutrina espírita, nós precisamos, então, compreender, nós compreendemos esperança nesse sentido. Esperança e caridade, então, como consequências da nossa fé. Semana passada nós conversamos, acho que foi o Fausto, que está aqui com a gente, que questionou sobre a nossa dificuldade de nos mantermos esperançosos, às vezes, diante de alguns desafios da vida. E quando a gente traz para dentro do Espiritismo, para essa perspectiva da esperança como filha da fé, eu acho que
a gente começa a clarear um pouquinho, né? Que é difícil eu manter a esperança se eu não consigo me manter, né? Aliás, manter a minha fé, se eu não consigo ter fé. Nesse trecho, no item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala assim: a fé dá a esperança, é a fé que dá a esperança de ver se cumprirem as promessas do Senhor. Porque, se não tendes fé, que esperais? Então, não tem como eu ter esperança se eu não tenho fé. No item 2, eu separei aqui o trecho, transcrevi, conclui-se que o Cristo mostrou o que pode o homem, o Cristo mostrou o que pode o homem quando tem fé. Fé enquanto a vontade de querer. E os Espíritos, nas instruções dos Espíritos aqui tem um complemento, né? Aliás, tem um complemento, não, minto. A fé enquanto vontade de querer, e aí a gente pode compreender ainda a fé como a certeza, né, de que essa vontade pode receber seu cumprimento. Sobre vontade, o Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele traz um capítulo inteiro falando sobre essa potência da alma, sobre a vontade. E de uma forma assim, bem resumida, bem simplificada, ele traz para a gente que essa força, essa potência nossa, a vontade, ela é inerente a todo espírito e que a ela, né, está relacionada à nossa felicidade. Marcos, mas às vezes eu não tenho vontade. Como é que eu faço para ter vontade? E, segundo Leon Denis, a vontade, ela é uma potência que existe em nós. Então, parte de uma decisão nossa. Não basta, eu não consigo ficar esperando ter vontade. Eu preciso me movimentar, eu preciso tomar a decisão. E nesse movimento, ao tomar essa decisão de usar a minha vontade, eu consigo transformar a minha vida, eu consigo superar os meus desafios, os obstáculos que possam aparecer. Fui lá na vontade e voltei para a gente entender isso, que essa esperança, que é filha da fé, ela só vai ser exercitada se o espírito quiser. O próprio Leon Denis diz nesse capítulo que querer é poder. Se o espírito quer, se ele usa da sua vontade, ele pode produzir um resultado benéfico para ele, né, e para a humanidade. Considerando aí que nós temos o livre-arbítrio, né, nada nos será imposto, né? Nós, ainda diante de situações de provas, de expiações, nós ainda teremos algum nível de liberdade para podermos tomar a decisão. E até quando a gente escolhe não fazer, quando a gente escolhe não utilizar, não exercitar a nossa vontade, nós já estamos praticando a nossa vontade. A vontade de não querer, a vontade de continuar estacionado onde estamos. Então, nesse sentido, ter esperança exige de nós vontade. E essa vontade, essa esperança, elas só são possíveis se a nossa fé for trabalhada. E a fé nessa compreensão de que eu posso, de que eu sou filho de Deus, e tem um senhor de um centro espírita aqui em Valadares, que ele fala assim, que ser filho de Deus não é pouca coisa. Porque às vezes a gente esquece disso, né? Da responsabilidade e do poder que nós temos por sermos filhos de Deus, por sermos criaturas divinas. E a fé, ela exige de nós, ou quando nós temos fé,
nós não duvidamos. É uma ausência total de qualquer dúvida, né? Eu sei do que eu sou capaz, eu sei que eu posso e, movido pela minha esperança, eu sei que eu farei, eu sei que isso acontecerá. Essa conexão, né, que a fé e a esperança têm e que a gente não consegue, é inseparável, a gente não consegue desmembrar. Não dá para eu ter fé e não ter esperança, e não dá para eu ter esperança sem fé. Esses dois aspectos, né, do espírito, essas duas potências, essas duas características do espírito, elas estão interconectadas. É quando eu, espírito, não tenho dúvida de que posso, quando eu, espírito, sei de toda a minha potencialidade e, movido pela esperança, eu confio, eu entendo, eu tenho a certeza de que, em algum momento, isso vai se concretizar. Às vezes nós desacreditamos até da nossa própria evolução. Ah, mas vai demorar tanto, né? E isso caracteriza, né, a nossa pouca fé e a nossa desesperança. Manter a fé de que eu sou filho de Deus, de que eu sou uma criatura divina, e de que, talvez nessa encarnação não, provavelmente nessa encarnação não, ou certamente nessa encarnação não, mas eu tenho a esperança de que, se eu trabalhar para isso, se eu exercitar a minha vontade diariamente, eu alcançarei um nível, né, de evolução, eu alcançarei um nível de desenvolvimento, né, pessoal, desenvolvimento espiritual em algum momento, né, da minha existência, em algum momento da minha vida, melhor dizendo. A fé, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, e consequentemente a esperança, ela pode ser humana e ela pode ser divina. A nossa fé é humana quando ela é direcionada ou ela é aplicada, né, às nossas necessidades terrestres. Então, quando a gente consegue algo que a gente quis muito, que a gente não teve dúvida de que conseguiria, aqui na Terra, por exemplo, quando eu tenho fé de que eu vou trabalhar, de que eu vou conseguir a minha casa própria. E eu triunfo, eu consigo a minha casa própria, segundo os Espíritos, né, em O Evangelho segundo o Espiritismo, a fé, eu triunfei, eu alcancei esse bem material movido pela minha fé humana. E a fé divina, e consequentemente a esperança divina, é quando eu creio num futuro melhor e eu preencho a minha vida nessa existência e nas que virão. Eu preencho a minha vida de nobres ações na certeza de que eu posso ser feliz. E aí eu encontro a força necessária para eu esperar, né, o tempo certo dessas coisas acontecerem. A fé humana e a fé divina é uma como que eu posso dizer? Uma separação, fugiu a palavra aqui. São dois conceitos que são apresentados para nós, né, com o objetivo da gente compreender que quando eu exercito a minha vontade, direciono a minha vontade para alcançar, né, objetivos terrestres, bens materiais, passar no concurso, conseguir um emprego, e eu me movimento estudando, trabalhando, me dedicando, me preparando, né? Essa é a minha fé humana, que ela, por si só, já nos traz grandes feitos, né? Se a gente for pensar na nossa vida, acredito que vocês, todos vocês que estão aqui assistindo, em algum momento já desejaram muito algo, já trabalharam por isso e conquistaram, movidos pela fé e pela esperança humana. E a nossa fé divina e a nossa esperança divina é eu me esforçar, eu me dedicar nessa existência para me transformar, para me reformar intimamente, mantendo a esperança, né? A fé é que eu posso melhorar, eu como filho de Deus,
posso me transformar, posso evoluir, e mantendo a esperança de que isso irá acontecer em algum momento na minha trajetória evolutiva. Ok. Então, até aqui, né, nós temos a fé como uma força anímica que depende da nossa vontade firme de nos melhorarmos. A esperança, que resulta, então, do direcionamento dado à nossa vontade, à nossa fé, né, enquanto uma certeza plena de que nós podemos. E certos de que certos do nosso poder enquanto filhos de Deus, nós somos sempre movidos pela nossa vontade. E, ao utilizarmos, ao aplicarmos a nossa vontade, invariavelmente, nós nos tornaremos pessoas mais esperançosas. Ao aplicarmos a nossa vontade, ao direcionarmos a nossa vontade para aquilo que nós acreditamos merecer, a nossa fé ela será edificada, ela será solidificada. E esse termo, né, acreditar merecer, é algo que parece bobo, parece simples, mas é muito importante. Porque é aquilo que eu acredito merecer que eu vou receber do universo, que eu vou produzir para mim. Se eu acredito que, enquanto filho de Deus, eu sou pecador e eu mereço sofrer, eu vou construir muitas situações de sofrimento para eu provar a minha fé. Se eu acredito que eu sou filho de Deus, que, por estar nesse planeta de provas, de expiações, invariavelmente eu irei sofrer, mas que eu, embora um espírito que ainda esteja numa situação dessa de sofrimento, eu sou merecedor de um momento, né? Sou merecedor de um bem-estar maior, que eu sou merecedor de paz, de felicidade. Eu vou também construir, eu vou encontrar nesses desafios, nesses sofrimentos da vida, as respostas ou as oportunidades para eu me tornar esse espírito feliz, para eu me tornar uma pessoa com um bem-estar maior ainda nessa existência. Não sei se vocês estão conseguindo compreender. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer. Continuando. Só para ficar bem claro, eu, espírito, é que sou responsável por trabalhar a minha fé, a minha esperança divina e humana também, porque existem necessidades nossas que estão relacionadas à nossa encarnação neste momento, e também trabalhar a minha fé divina num futuro melhor. Considerando o momento em que nós estamos, de flagelo da nossa humanidade, manter essa esperança em um futuro melhor, manter a fé, né, exercitar a nossa fé através da nossa vontade, produzindo ao nosso redor situações, condições que favoreçam o nosso desenvolvimento espiritual, fará toda a diferença. Leon Denis, então, traz a vontade, né, traz a vontade como a confiança e o otimismo, que são as forças preservadoras capazes de diluir em nós toda causa de desassossego, de perturbação interna e externa. E aí quando ele traz de confiança, nós podemos dizer que ele está se referindo ao exercício da fé, e o otimismo, ele está se referindo ao exercício da esperança. E essa confiança e esse otimismo, né, o exercício da fé e o exercício da esperança, são forças que nos preservam e que são capazes
de diluir em nós todo desassossego, toda perturbação, tanto interna, de nós enquanto espíritos, nossas perturbações psicológicas, mentais, espirituais, quanto as perturbações externas. Vamos pensar de uma forma muito simples, né? A oscilação da economia, as questões políticas, as incertezas, né, políticas, as incertezas do ponto de vista social, enfim, todas essas perturbações, elas se diluem quando eu exercito a fé e quando eu exercito a esperança, aplicando a minha vontade. Então, querer é poder e o poder da vontade é ilimitado. Segundo Leon Denis, é pela vontade. Né? Pela vontade, sabemos que tudo o que há de bom e de bem, tudo o que nós desejamos de bom e de bem na vida, mais cedo ou mais tarde, seja nesta ou noutra existência, inevitavelmente se realizará. E Leon Denis, ele nos convoca: despertai do vosso sono, rasgai o véu material que vos envolve, aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências de vossa alma e a utilizá-las. Despertai de vosso sono, rasgai o véu material que vos envolve, aprendei a conhecer-vos, a conhecer as potências de vossa alma e a utilizá-las. Essa é o chamado, né, de Leon Denis com relação à nossa vontade aplicada à nossa fé, ao exercício da nossa fé e da nossa esperança. Só quero frisar aqui: rasgai o véu material que nos envolve. Às vezes, envolvidos por essas questões materiais da nossa existência aqui na Terra, nós perdemos a nossa esperança, nós temos enfraquecido a nossa fé e nos estagnamos com relação à nossa vontade. Deixamos de direcionar, de aplicar a nossa vontade. E o convite é esse: despertai de vosso sono e conheceis as vossas potências e utilizá-las. Quando eu pensei no livro do Andrei, Alto Amor e Outras Potências da Alma, para poder dar continuidade no estudo, é que em um outro momento, com a mocidade de uma casa aqui de Governador Valadares, eu trabalhei apenas o capítulo do Andrei. Quando eu pensei nesse capítulo, para conectar ao nosso tema, né, sobre a esperança, e ao convite de Leon Denis, eu observei que tem uma coerência muito grande, né? O texto de Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 15, conta um momento, né, onde uma viúva, uma mãe, seguia para enterrar o seu filho, e era o filho único dela, ela já era viúva, ou seja, eu fui buscar com os meninos o conceito, né, a etimologia da palavra viúva, e a palavra viúva ela faz referência ao vazio. Então, viúva vem de vazio. Essa mulher vazia, por já ser viúva, por já ter perdido o marido, né, essa mulher vazia, agora se via também vazia da figura do filho. E lembrando que viúva, naquela ocasião, naquele momento da história, né, na época de Jesus, ser viúva e não ter ninguém por si, não ter um filho para poder cuidar de você, era algo muito, muito triste, né? Era algo socialmente muito, muito desfavorável. Essa mulher agora sem filho provavelmente ficaria sem nenhum amparo.
não seria mais reconhecida socialmente. E ela, caminhando para enterrar o filho, desolada, triste, questionando a Deus, né, desesperançosa, ela, no coração, só traz consigo, né, essa dor grande de ver o filho partir. Frustrada com isso. E aí, Jesus avista esse cortejo e se aproxima, né, do caixão, chama o jovem à vida, entrega-o à sua mãe e deixa a multidão incrédula e aturdida. Palavras do Andrei aqui. E ele diz que o simbolismo desse trecho, né, o simbolismo desse texto bíblico está em Jesus resgatar no coração daquela mulher, né, e das pessoas que acompanhavam aquele funeral, a esperança, a fé e o renascimento da alegria e da satisfação de viver. Essa cena de uma mãe, de uma viúva enterrando seu único filho, seria a pintura, né, mais característica do que é a desesperança, do que é nós estarmos em um momento da vida onde que a nossa fé está sendo questionada, onde nós já não encontramos mais esperança em nada e a nossa vontade está totalmente congelada, totalmente inutilizada. E o Andrei fala que são muitas as condições que retiram, né, de nós as forças para prosseguir com vitalidade e vigor na jornada da vida. E muitas vezes a gente se sente abatido e se sente só. Só que o Andrei cita que a vida, ela está atenta às nossas necessidades e às capacidades de cada um. E chega sempre, em algum instante, o momento em que a vida movimenta os recursos de socorro e amparo que nós verdadeiramente necessitamos. E Jesus vem ser, né, vem representar esse recurso. E Jesus se torna, né, o nosso recurso. Nos nossos momentos de desesperança, nos nossos momentos em que a nossa fé não encontra muito sentido, onde a nossa vontade já não está ativa, a nossa vontade já não tem nenhum movimento, a vida, de alguma forma, vai nos apresentar, né? Vai nos movimentar e vai nos apresentar aquilo que a gente precisa para transpor esse desafio. E o Andrei ainda fala que esse socorro, ele pode até demorar algum tempo. E esse tempo em que o nosso socorro demora a chegar e que exige o exercício da nossa esperança, e nesse tempo em que nós costumamos nós costumamos ficar desesperançosos, né? Ai, mas algo está tão difícil, vai demorar demais de acontecer, essa pandemia que não vai passar. Nesse momento desafiador, onde a nossa esperança começa a ser testada, onde a nossa fé começa a, aparentemente, né, ser minada pelas dificuldades que se apresentam, o Andrei diz que esse é o momento necessário para consolidar no nosso coração a força da fé e da esperança. Ou seja, é nesse momento onde parece que as coisas estão desandando, onde a situação se mostra muito desafiadora, muito difícil, esse é o momento para nós consolidarmos a nossa fé e a nossa esperança. E aí eu trago
né, para nós, nesse momento, não sei se vocês lembram das perguntas, né, que tem lá no Livro dos Espíritos, sobre o objetivo, né, sobre o motivo dos flagelos, né, destruidores ocorrerem. As perguntas 737 a 741, em O Livro dos Espíritos, trata desse tema, né, dos flagelos destruidores. E Kardec, né, questiona a espiritualidade sobre a função disso, a função dessas tragédias que acontecem no nosso planeta. E aí, de uma forma bem ampla, eu fui pegando aqui alguns aprendizados, né, com relação a essas perguntas. Para a gente não ler pergunta por pergunta, resposta, né, por resposta, eu fiz um resumo aqui, mas eu acho que vale a pena depois, quem tiver interesse, né, de ler ou reler essas questões. Elas estão na Lei de Destruição, tá? É o livro 3º de O Livro dos Espíritos, capítulo 6. Capítulo 5, desculpa, tá? Meu livro aqui está escrito errado. Capítulo 5, capítulo 6. Tá escrito errado aqui, tá? Em cima tá 6, embaixo tá 5. Então, capítulo 6, Lei de Destruição. As questões 737 a 741, elas nos ensinam que essas aparentes catástrofes têm o objetivo de fazer a humanidade progredir mais depressa. E aí, contrastando isso com a esperança e com a fé que o Andrei nos traz aqui no livro Alto Amor e Outras Potências da Alma. Então, é justamente nesse momento de aparente catástrofe que nós temos oportunidade de progredirmos mais depressa. O que, na minha percepção, implica realmente em utilizarmos, né, esses instantes desafiadores como oportunidade, como momento para consolidar a nossa fé e a nossa esperança. Em O Livro dos Espíritos também, nessas questões sobre os flagelos destruidores, a gente também pode aprender que Deus todo dia nos dá oportunidades de progredir por meio de nosso conhecimento do bem e do mal. Só que nem sempre nós conseguimos, né, aprender dessa forma. E aí, como nem sempre aproveitamos essas oportunidades de crescimento, né, essas situações, embora pareçam incontroláveis, elas nos proporcionam, né, incontroláveis e desproporcionais, elas nos oferecem em um relâmpago, né, na eternidade, a oportunidade necessária para crescermos. Às vezes, a gente tem essa impressão de que algo, quando a gente está passando por algo difícil, por uma situação complicada na vida, complexa, desafiadora, um momento que exige de nós muita energia, que isso nunca vai passar. Ficar internado em um hospital geralmente traz essa sensação de que as horas não passam, de que os dias são intermináveis. Quando nós estamos acamados também, em casa, doentes, a gente tem essa sensação. Quando nós estamos escravizados pelo trabalho, nós também temos essa sensação. Então, diante de situações que nos são ameaçadoras, é comum a gente ter essa sensação. Só que os espíritos dizem que esses flagelos, são como um relâmpago na eternidade. Também a gente aprende que a morte, né, por uma situação dessa, de flagelo, ou seja, até por uma pandemia, como a que a gente está vivendo, que a morte por uma pandemia, no caso, né, por uma causa comum,
de qualquer forma, ela só acontece quando tem que acontecer. Quando a gente morre, né, seja por um desastre ou seja por morte morrida, a morte chega no momento em que ela precisa chegar. Nada está fora do controle de Deus. Também os Espíritos nos ensinam nessas questões que essas crises, né, que acontecem através desses flagelos destruidores, elas mudam as condições físicas da região onde elas acontecem. Nesse caso da pandemia, essa condição que a gente está vivendo, ela mudou, ela tem mudado, né, e vai mudar as condições físicas do nosso planeta. E o resultado, às vezes, ele não vai ser colhido por nós, mas para os que virão. Também nós podemos aprender com essas questões que nesses momentos nós temos a oportunidade de exercitar, nesses momentos de flagelo como nós estamos vivendo na pandemia. Nós temos a oportunidade de exercitar a inteligência, a paciência e a resignação diante da vontade divina, e essas situações nos ajudam a despertar os sentimentos de cuidado e de amor ao próximo. Nós também podemos aprender que muitos desses flagelos, né, como essa pandemia que nós estamos vivendo, eles não são provocados pelos homens, né, não são provocados por nós, mas que a nossa negligência acaba agravando essas situações. E que, por outro lado, nessas dificuldades, nesses momentos complicados da nossa existência, o ser humano encontra na ciência os meios de neutralizar, né, ou de atenuar esses desastres, e assim nós podemos crescer em meio ao caos. De forma geral, essas são algumas reflexões que eu trouxe dessas questões e que elas estão, na minha percepção, conectadas à esperança, né? A nossa busca, a construção, né, ao exercício da esperança. E não da esperança humana, mas da nossa esperança divina. O Andrei diz que a esperança, ela vitaliza o psiquismo porque ela não permite que o indivíduo se entregue ao conformismo, nem ao imediatismo e nem ao derrotismo. A esperança, ela anula, aliás, esse imediatismo e o derrotismo, eles anulam a nossa possibilidade de felicidade e realização. E quando nós nos mantemos esperançosos, né, quando nós exercitamos a esperança através de uma perspectiva otimista da vida, nós conseguimos continuar trabalhando em direção à nossa felicidade. Perder a esperança em um momento de caos na nossa vida só agrava a situação. E daí a necessidade, né, ou melhor dizendo, daí se torna mais fácil, vamos dizer assim, quando eu tenho em Deus ou em uma crença, né, em algo maior, a minha esperança depositada. Porque se eu tenho a minha esperança depositada apenas nas minhas ações humanas, apenas nas ações humanas, né, dos cientistas, se eu tenho a minha esperança apenas no aqui e no agora, ela pode facilmente ser comprometida. Eu posso perder a minha esperança. Se eu começo a acreditar ou a pensar, né, que a solução para a pandemia depende exclusivamente da ciência terrestre e que se os cientistas não desenvolverem logo uma vacina, tudo está acabado e não restará mais nada e nós vamos entrar em uma era apocalíptica / uma era de zumbis. Está tudo perdido
e o mundo não tem mais solução. Se a gente deposita, né, a nossa esperança apenas em nós mesmos, seres humanos, fica muito fácil, né, nós nos perdermos do real propósito da nossa existência. Mas se eu consigo compreender que existe algo além disso aqui, além da materialidade das coisas, e se esse algo, né, segundo a doutrina espírita, é Jesus, é o que o Cristo nos ensina, eu vou conseguir me concentrar nesse momento de dificuldade em praticar o bem, em estar com aqueles que precisam, né, do meu auxílio, minha família, por exemplo. Eu vou conseguir levar, né, uma palavra de otimismo, né, para aquelas pessoas que ainda não conseguem compreender ou que ainda não tiveram a oportunidade de ter contato com o conhecimento que eu tenho. Se eu, né, tenho, né, Cristo como um direcionamento, né, um guia na minha vida, desculpa, é minha cachorra aqui. Se eu tenho Jesus como guia na minha vida, é mais fácil, né, eu utilizar desses ensinamentos para também me ajudar enquanto espírito. E aí eu posso fazer escolhas, né, como, por exemplo, escolher não surtar, né, em uma situação complexa, em uma situação de possível desespero. Essa é uma escolha possível de se fazer, pelo exercício da nossa vontade. Lembra, querer é poder. Então, se numa situação como a pandemia, eu escolho não surtar com isso, estou sem dinheiro, as contas estão chegando, não sei se eu vou ter como pagar o boleto que vai vencer no dia tal, mas eu vou escolher viver um dia de cada vez e esperar. Vou fazer tudo o que eu posso, trabalhar o quanto eu posso e esperar, que é a única coisa que me resta. Quando a gente fala de esperança, dentro desse contexto da doutrina espírita, eu fico observando que nos exige muito entregar o controle da nossa vida. Entregar o controle não significa que eu vou viver descontrolado, tá? É entregar o controle para quem, de fato, tem poder de clarear ou de me guiar, né, em determinados percursos da vida. Porque se chega a uma situação como essa que a gente está vivendo, onde não me cabe mais o que fazer, em termos de ações, né, de atitudes, porque sempre nos resta algo a fazer, nem que seja uma prece. Então, se eu não tenho mais o que fazer, pragmaticamente falando, né, e eu entrego esse controle, né, nessa situação a Deus, se eu faço uma prece ao meu anjo da guarda, né, aos benfeitores espirituais, se eu peço auxílio, certamente eu serei amparado. Agora, se eu continuo egoisticamente, né, movido pelo meu orgulho, tentando controlar todas as situações ao meu redor, inevitavelmente eu irei, em algum momento, fracassar. Eu irei, em algum momento, me espedaçar. Porque nós ainda somos muito frágeis. Apesar de sermos criaturas divinas, nós não somos Deus. Nós podemos exercitar a nossa divindade, mas nós não somos Deus. Nós não temos o controle absoluto das coisas. Nós temos poder de transformar muitas realidades. Nós podemos transformar muita coisa na nossa vida, mas nós não temos o controle absoluto. E é essa nossa neurose de controle que eu observo nesse momento da nossa história,
nesse momento que a humanidade está passando com essa pandemia, que é essa neurose de controle, que tem feito muita gente perder o sono, tem feito muita gente perder o juízo mental, como diz a minha avó, tem feito muita gente se deprimir, porque fomos todos colocados, né, entrincheirados em nossas casas, rodeados de pessoas que a gente não conhece bem, ou seja, nossa família, e nos foi imposto conviver com esses espíritos. Então, há 30 anos eu estou aí, né, nasci na minha família, há 30 anos eu estou fazendo de conta que estou me relacionando com eles. De repente, no início de 2020, eu me torno, entre aspas, obrigado a me relacionar com essas pessoas. Até agora eu fazia de conta, eu chegava em casa, saía, dava oi, tudo bem, tchau. Agora eu preciso passar mais de 24 horas com eles. E aí? Se eu começo a achar, né, se eu começo a acreditar que eu vou controlar essas pessoas, talvez eu perca a minha esperança rapidamente. Se eu começo a acreditar que eu tenho algum controle sobre esse momento, no sentido de fazer com que ele passe mais rápido, talvez eu me decepcione. Mas lembra que os espíritos respondem lá naquelas questões sobre os flagelos destruidores, que às vezes nós não temos, né, a responsabilidade pelo que acontece. Às vezes nós não conseguimos modificar, né, totalmente o que está acontecendo. Mas nós não podemos negligenciar, né, o que nós podemos fazer a fim de agravar a situação. E é tão simples, né? Todo mundo sabe o que precisa fazer nesse momento de pandemia para não agravar a situação. Não tem que mandar ninguém usar máscara nem lavar as mãos. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe dos cuidados que precisa. E então, o que nos resta nesse momento, por exemplo, é isso. É ter esses cuidados e manter a nossa esperança de que, assim que for possível, assim que for necessário, o socorro virá e nós vamos passar por essa situação, nós vamos superar essa situação. E para ter essa percepção de que eu só posso fazer aquilo que está nas minhas condições, que está nas minhas mãos, é necessário eu manter essa tal dessa esperança, essa filha da fé, essa irmã da caridade. E se agora o que eu posso fazer parece pequeno, talvez não seja. Se eu me utilizo dessa esperança, desse esperar em ação, movido pela minha vontade e pela fé que eu tenho de que as coisas se resolverão, talvez esse seja um momento oportuno para eu praticar mais a caridade. E não a caridade de entregar sopa e cachorro-quente para as pessoas na rua, mas a caridade como Jesus nos ensinou. Caridade que exige benevolência, a caridade que exige indulgência, a caridade que exige perdão. E esse exercício de caridade, lembra? Caridade é a irmã da esperança, a caridade e a esperança são filhas da fé. Esse exercício de caridade eu faço em casa, eu faço com os meus colegas de trabalho, eu faço, inclusive, à distância, eu faço com os meus alunos. Esse exercício da caridade eu posso praticar com a minha namorada, com minha esposa, com meu esposo, enfim, com o porteiro do prédio, com a faxineira que limpa a minha casa, com a pessoa que vem entregar a minha água, o meu gás, e com o entregador do iFood. Veja só, em um momento de aparente caos, nós somos convidados, né, para não dizer convocados, né, nem obrigados, nós somos convidados a sermos mais caridosos, mantendo a nossa esperança e a nossa fé.
talvez esse seja, né, um dos grandes aprendizados que os momentos de flagelo, como essa pandemia, vem nos ensinar. Talvez seja esse o grande momento, né, de virada, né, de transição desse planeta, para que nós possamos entrar em contato com os nossos sentimentos e rever o que não serve mais, o que não está bom, e tentar desconstruir e construir algo melhor no lugar, a tal da reforma íntima. É eu começar a assumir que a minha fé ainda é fraca, que eu volta e meia perco a esperança, que eu não sou uma pessoa tão feliz quanto pareço, que eu não sou uma pessoa tão incrível quanto eu acho que eu sou às vezes, mas eu também não sou um derrotado, eu não sou um infeliz, eu não sou uma pessoa que não tem jeito na vida. Não está tudo perdido. Talvez seja esse o momento, né, de buscar o nosso equilíbrio, de reencontrar a nossa humanidade. E o Andrei fala desse aspecto que está relacionado à esperança, que é o renascimento espiritual. E ele diz que é isso que Jesus promove no filho da viúva, né, naquele jovem que estava morto, né, que estava ali paralisado diante da vida. Jesus vem fazer esse convite ao renascimento espiritual. E no trecho lá em Lucas, né, tem uma fala de Jesus que é: jovem, levanta-te. E essa palavra levanta-te, ela tem esse sentido de renascimento, né, de voltar à vida. Assim como a palavra deita-te tem o sentido de morrer, né? De dizer para a pessoa. Se eu falo deita-te, eu estou dizendo simbolicamente, né? O significado naquele dialeto seria um desejo de morte para alguém. Se eu faço essa invocação, levanta-te, eu estou convidando ao renascimento. E Jesus faz isso, né? Quando ele diz levanta-te, jovem, levanta-te, ele está falando, jovem, renasça. Renasça em espírito. Volte, né, à vida. Saia da paralisação. Saia do conforto, né, do seu caixão. Saia do conforto, né, no texto usa-se um sinônimo de caixão, esquife, essa palavra bonitinha. Saia do seu enclausuramento, daquele lugar que nós nos colocamos e nos fechamos. Retorna à vida, renasce, restaura a esperança. É meio que Jesus dizendo assim, eu estou aqui. Jesus toca o caixão do jovem. Jesus toca esse nosso véu material que o Leon Denis traz, esse véu que nos encobre, no sentido de Jesus toca isso, fala, jovem, sai desse lugar que você está, fechado, enclausurado, pelos seus desejos, pelas suas ânsias materiais, e renasce enquanto espírito, e aproveita esse momento de flagelo que você está vivendo, esse momento desafiador, para você projetar, para você planejar a sua vida espiritual. Aproveita esse momento para você exercitar a caridade com os seus, com as pessoas, seus amigos. Em vez de você, agora, que está difícil de levar sopa e pão para o irmão na rua, agora não mais, mas no início isso estava um pouco mais complicado. Em vez de você fazer esse trabalho agora, mais material, que também tem sua importância, aproveita esse momento que você tem que ficar agora enclausurado, que antes nós nos fechávamos, né? Porque nós queríamos.
Nós nos isolávamos no nosso quarto, né? Nós nos isolávamos nos nossos celulares. Aí, quando nós precisamos desse isolamento, epa, não é bem isso que eu quero. E aí vem a vida nos fazer esse convite através de Jesus. Aproveita que você está aí fechado, né, por uma necessidade, que você está enclausurado, materialmente, né, fisicamente falando, e liberta teu espírito, renasce enquanto espírito, e dentro desse ambiente fechado, enclausurado, isolado por necessidade, começa a exercitar a tua esperança e a tua fé, começa a planejar um tempo melhor e o que você vai fazer com esse tempo. Porque quando a gente diz que o mundo não será o mesmo, né, depois dessa pandemia, de fato, não será o mesmo. Mas e nós? Nós seremos os mesmos? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Ok, o mundo mudou e está mudando freneticamente. A economia está mudando, a política está mudando, mas e eu? Eu estou mudando? Eu estou aproveitando esse momento para poder fazer essas mudanças? Porque a gente está mudando o jeito de vender, a gente está mudando o jeito de comprar, mas a gente está mudando o jeito de pensar, a gente está mudando o jeito de sentir, a gente está mudando o jeito de se comportar com os outros, de tratar os irmãos. Porque se esse momento, né, implica em tantas mudanças externas, ele também implica em mudanças internas. E eu preciso me fazer esses questionamentos. E acreditar que essas mudanças são possíveis, né, não duvidar que isso é capaz e empenhar, direcionar toda a minha força, toda a minha vontade para me transformar, para ser um espírito melhor, vai dizer do meu futuro espiritual. Vai dizer da minha realidade daqui para frente. Porque, assim como a economia, que se não se adaptar, sofrerá rupturas, nós também sofreremos essas rupturas. Se nesse novo momento, nesse momento de transição palpável que nós estamos vivendo com a pandemia, nós não nos modificarmos, nós não nos reformarmos, nós vamos, de alguma forma, romper com essa realidade. E essa ruptura já está acontecendo. Já está acontecendo porque o consultório de psicologia, de psiquiatria está começando a encher. Está acontecendo porque as pessoas se suicidam. Não só agora na pandemia, estou dizendo isso de alguns tempos para cá. Essa ruptura de nós, espíritos, com a realidade do nosso planeta, ela já está acontecendo há algum tempo. E lembrem-se de que só habitarão este planeta os espíritos que vibrarem na frequência dele. E se nós não aproveitarmos esse momento de rápido progresso, rápida evolução que a pandemia está nos oferecendo, talvez nós vamos perder a oportunidade de continuar vibrando na frequência do planeta Terra. E aí nós vamos romper o nosso laço com esse planeta. Vamos desencarnar. Em algum momento. Isso vai ter que acontecer. E isso pode acontecer de uma forma inesperada por nós, ou isso pode acontecer em um momento em que nós estivermos mais preparados para isso. Lembrando sempre de que a morte vai vir no momento em que ela tiver que vir. Então, se eu estou dedicando, né, esse tempo agora para me melhorar, para me cuidar, provavelmente eu não vou morrer, não. Não vou desencarnar agora, não. Alguns podem ficar felizes com isso, alguns podem ficar tristes com essa informação. Mas se eu estou passando pela pandemia, a pandemia está passando por mim e eu estou de oba-oba, isso não está fazendo diferença na minha vida, estou pouco me importando com isso, provavelmente
daqui a pouco eu não vou me encaixar mais nessa realidade de mundo. E não vai ter motivo para eu estar aqui. E lembrem-se, se não tiver motivo, eu vou voltar para casa, eu vou embora para algum lugar. E para nós concluirmos, e já ir finalizando, né? Tem uma parte aqui de um texto que eu quero ler para vocês, que é uma psicografia do espírito Irmã Bernadette, com relação a esse trecho do livro de Lucas, né? Para nós concluirmos, nós precisamos ter fazer essa reflexão, nos mantermos atentos nesse sentido, de que esse é um dos melhores momentos da nossa existência, um dos melhores momentos dessa vida nossa, dessa existência atual, para fazermos alguma reforma em nós enquanto espíritos. Mínima que seja eu começar agora a julgar menos os outros, que seja eu falar menos da vida alheia, que seja eu me preocupar em tratar melhor as pessoas, de igual para igual, que seja eu me dedicar um pouco mais a estudar para o meu intelecto e para o meu espírito. Enfim, qualquer atitude nossa de melhora, de crescimento, ela fará toda a diferença no pós-pandemia. E a isso estará relacionado o motivo, né, da nossa vida aqui na Terra. Lembrando, gente, que só ficará nesse planeta, né, aquilo e quem for necessário. Como sempre foi assim, não é nenhuma novidade. Na medida que esses flagelos, né, como a pandemia, modificam o ambiente físico, eles também precisam nos modificar. E se nós não temos a vontade de nos modificarmos, se nós não estamos empenhados nisso, se nós enrijecermos, se nós paralisarmos e não reconhecermos a voz de Jesus nos convidando ao renascimento, não haverá função para nós nesse planeta. Isso não é para fazer medo, né? Talvez minha fala possa estar meio assustadora. Isso é só um toque de realidade mesmo, né? Porque eu, Marcos, gosto muito do planeta Terra, de verdade. Eu em alguns momentos da vida, eu me revoltei um pouco com as coisas que eu via nesse planeta. Mas, ao estudar um pouquinho a doutrina espírita, eu fui percebendo a importância das coisas acontecerem como acontecem aqui. De haver a miséria, de ter a aprendizagem pela dor, enfim, de ter as diferenças. Hoje eu entendo isso e eu sou muito feliz pela oportunidade que eu tive de encarnar nesse planeta. E eu quero muito voltar para a Terra em outros momentos. Se agora, nesse momento tão desafiador, tá até bom estar encarnado na Terra, imagina quando esse planeta não for mais um planeta de provas e expiações. Imagina quando esse planeta for um planeta de regeneração, onde a gente vai vir para aprender mais, para se desenvolver mais, mas sem a necessidade de fazer isso pela dor, pelo sofrimento. Vai ser uma bênção, vai ser muito bom. Então, se eu quero, né, se isso faz parte dos meus objetivos de evolução enquanto espírito, se eu desejo, né, voltar para a Terra e experimentar esse planeta de regeneração, eu preciso aproveitar essa oportunidade de agora para poder me reformar intimamente. E aí, concluindo, alguém tem alguma questão, algum apontamento, gente? Eu só queria, sim, trazer um trechinho aqui da psicografia da Irmã Bernadette para a gente fechar. Tá tranquilo, viu? Tá muito claro. Pode, da minha parte, pode prosseguir, Marcos. Muito bom, viu, Marcos? Ok. Você falando aí,
eu fiquei pensando que a gente, né, a gente passando por essa pandemia aí, tem gente que já aprendeu, tem gente que está tentando aprender, e outros parece que infelizmente não vão, né? Não estão preparados Não, ou não querem a não estão mudança, né? interessados, né? Não querem. E você falando Não, também, ainda eu não fiquei. despertaram a vontade. Isso. E você falando também dessa questão de comparação, a gente sempre tende a comparar quem está acima da gente, né? Quem está melhor do que a gente. Igual, eu tenho um exemplo. Eu tenho um carro, mas fulano de tal tem um carro melhor do que o meu, né? Um carro mais Aham. novo, mais bonito. E a gente não compara com quem não tem um carro, né? Não tem uma moto, não tem uma Uhum. bicicleta. A gente sempre coloca o sarrafo para cima e porque se a gente olhar para baixo, a gente tá melhor, entendeu? Uhum. É isso. A gente. Obrigado, Luiz. Sua fala ela é muito bacana. A gente precisa ter essa sensibilidade, né? De perceber que nós estamos em situações diferentes e que cada etapa, né, se a gente for pensar aí, né, nesse aspecto material, se o sujeito tem um carro melhor do que o meu, isso é um merecimento ou isso é uma oportunidade, um desafio para ele, né? Porque ter um carro melhor, um carro mais caro, enfim, vai exigir dele um compromisso diferente com esse bem que ele está adquirindo, né? E aquela pessoa, né, que tem algo, né, ou que não tem algo que eu já consigo, né, que eu já consegui possuir, que eu já consegui com a minha vontade, né, que eu já consegui construir na minha vida, eu não olhar para essa pessoa também com um sentimento de inferioridade, né, em relação a ela. Ela não é inferior a mim. Mas eu olhar para essa situação e também desejar para ela, né, que ela possa construir isso. E, se possível, né, ajudar também essa pessoa a dar os passos que eu dei, a estimular nessa pessoa a vontade de crescer. E eu falo isso porque isso parece se conectar com a minha fala anterior relacionada à caridade. Então, se eu já cheguei em um determinado patamar da minha vida, onde eu olho para cima, é claro, sempre vai ter alguém que avançou mais, né? Ou melhor, se eu olho para frente, acho que essa é uma questão melhor. Se eu olho para frente e vejo que tem pessoas que já avançaram mais nessa caminhada, e olho para trás e vejo que ainda tem irmãos que estão vindo na minha direção, eu posso me questionar também, né? O que fazer, né? O que oferecer, né? Que exercício eu posso empreender, né, de caridade? Que atitudes, que ações de caridade eu posso empreender para auxiliar essas pessoas? E talvez a divulgação do espiritismo, né? Ou até mesmo levar uma palavra de conforto a alguém num momento desafiador pode ser a minha contribuição para que esse irmão que está vindo, né, me acompanhe e juntos nós possamos avançar na nossa evolução. Essa é uma analogia que eu faço aí, né, enquanto espíritos. Perdão. Então, finalizando, eu queria trazer para vocês um trechinho aqui do texto, né, da irmã Bernadette, que foi uma mensagem psicografada na reunião mediúnica da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, no Hospital Espírita André Luiz. Irmã Bernadette foi uma educadora e ela faz parte do corpo de orientadores espirituais dos trabalhos da AMENG. Ela diz assim, um trechinho aqui, né? Perante os dramas ocultos da experiência de cada um, eis que a vida se apresenta num cortejo fúnebre em que a lamentação e o choro se misturam à dor e ao desespero que geram ansiedade e medo.
sempre surge para a criatura que sabe esperar o instante em que a vida fecha os ciclos, determinando o renovar da fé na esperança dos propósitos do Senhor, que a todos socorre com a terapêutica do amor. Certamente, o mestre conhecia o valor da morte física e sabia do fenômeno da renovação que se faz ao fim da vida física e no retorno ao mundo espiritual. Chamando o jovem à vida do espírito, o Cristo conclama aquela mãe, aquela família e a sociedade ao retorno da esperança, do trabalho e da confiança que sedimenta a experiência da fé. O Cristo conclama àquela mãe, à família e à sociedade ao retorno da esperança, do trabalho e da confiança que sedimenta a esperança da fé, a experiência da fé. Ansiedade, medo, desespero e pânico são sintomas da ausência de um espaço no qual a alma abre mão do controle do poder pessoal, transferindo a outros, sejam eles os parceiros da vida diária ou os conteúdos reprimidos da sombra pessoal. Então, em outras palavras, a ansiedade, o medo, o desespero e o pânico, eles acontecem, eles surgem porque nos faltam, um espaço onde a gente possa abrir mão desse nosso controle, desse nosso poder pessoal. Diante de uma situação onde eu não tenho como exercitar o meu poder pessoal para transformar aquela situação, se eu encontro um espaço de acolhimento, se eu encontro um espaço onde eu posso assumir a minha falta de controle para mudar essa situação, eu vou conseguir administrar as minhas angústias de uma forma mais adequada. Se eu não encontro esse espaço, o medo, o pânico, o desespero vão emergir. E se vocês observarem, nesse momento, a humanidade, ela não possui muitos espaços como esse. A religião, em alguns casos, a doutrina espírita, por exemplo, a casa espírita, ela pode ser esse espaço de acolhimento. Esse espaço onde as pessoas podem chegar e dizer, olha, eu não dou mais conta. Eu não estou conseguindo mais. Eu estou pensando em desistir. Eu acho que eu vou entregar os pontos. Eu acho que chegou o momento de eu acabar com a minha vida. Se eu encontro esse espaço onde eu posso dizer que não estou dando conta mais, falar da minha dor, falar da minha dificuldade e ser acolhido, o desespero e o pânico não vão tomar conta. Mas nós vivemos um momento da humanidade onde existem muito mais espaços de críticas. Quer um espaço desse, que a pandemia não restringiu, é o danado do Twitter. Observem como no Twitter tudo que você fala pode ser usado contra você. Se você for uma pessoa pública, por exemplo, isso é ainda pior. É um espaço de muitas críticas, de críticas muito destrutivas. Não é um espaço de acolhimento de ideias. Não é um espaço onde eu posso dizer o que eu penso e isso promover um diálogo saudável. É um espaço onde, se eu disser o que eu penso, eu vou ser criticado. E, se o que eu penso for contra o que os outros pensam, eu vou provocar uma guerra. E se o que eu penso não for saudável, eu estou abraçando a responsabilidade de estar ferindo muitas pessoas. Então, se eu vou lá e coloco um texto racista, violento, que sugere violência,
eu vou estar assumindo a responsabilidade de estar ferindo um monte de outros irmãos. E nos falta espaço onde a gente possa falar das nossas dores, expor as nossas dificuldades e ali ter um diálogo saudável. E a irmã Bernadette nos traz, nesse texto, né, nesse parágrafo, essa necessidade, né, de que, se eu encontro esse ambiente, o pânico e o desespero, ele não me acessará instantaneamente. E ela continua, para concluir a psicografia dela. O Evangelho reacende a esperança e conclama o homem ao trabalho e à aceitação incondicional. Ela completa. Há um sentido oculto para tudo na vida. Ou seja, tudo que acontece tem um motivo. E quando o desespero se apresenta, surge sempre um instante revelador em que o amor, em variadas expressões, chama à vida o aparente defunto para a glória da alegria, da esperança, do otimismo e da fé. Fiquemos atentos, então, que em meio à tempestade, em meio ao desespero, lembrando que nada acontece sem sentido, que nada acontece por acaso e que às vezes os sentidos, né, das coisas estão ocultos ainda, mas no momento em que surge o desespero, confiemos, porque também o amor se revela de alguma forma para nos acolher. E se nós estivermos conectados a esse amor, a essas expressões de amor, nós vamos ser acolhidos, nós vamos ser abraçados. E isso exige de nós fé e esperança vivas. Fé e esperança em exercício, em ação. Para que no momento de dificuldade, quando o pânico e o desespero surgir, por falta desses espaços saudáveis de discussão, de conversa, se nós estivermos ali com a nossa esperança em ação, nós vamos perceber o amor de Cristo, o amor de Deus, a nos envolver e a nos proporcionar o amparo necessário. Lembrando de que nada acontece sem um motivo. E que se às vezes a gente não compreende o motivo, tudo bem, porque algumas coisas ainda estão ocultas a nós, pela nossa capacidade, pouca capacidade, ou a nossa incapacidade ainda de compreensão. Então, se ainda, com tudo que está acontecendo, com essa pandemia toda, nós ainda não conseguimos fazer o movimento necessário para nos melhorarmos, tudo bem. Haverá um momento em que o amor, em uma de suas expressões, nos chamará a atenção. E ali nós nos entregaremos e teremos a oportunidade de nos melhorarmos. E eu desejo que nós possamos, nesse momento, já que é um momento oportuno para acelerar o desenvolvimento da humanidade, o nosso desenvolvimento espiritual, que nós possamos, nesse momento, fazer um movimento menor que seja, apoiados na nossa fé e na nossa esperança, de transformação pessoal. Um movimento de transformação pessoal, de transformação espiritual, por menor que seja, apoiados na nossa fé e na nossa esperança. Então é isso. Eu acho que deu para a gente conversar, deu para eu passar para vocês um pouco do estudo que eu fiz sobre esperança. Lembrando que essa esperança, ela existe sempre conectada à nossa fé, e se nós estamos nos sentindo desesperançosos é porque a nossa fé está pouca, então vamos trabalhar no bem para que a nossa fé se estruture e se fortaleça. É isso, muito obrigado.
a todos. Se vocês tiverem algum apontamento, fiquem à vontade. Gianique, a palavra é sua. Marcos, em primeiro lugar, eu queria te agradecer muito pela disponibilidade, por reservar aí seu tempo corrido. Eu sei que a sua vida é corrida, né? Hoje foi. Hoje foi. Eu agradeço muito. Graças a Deus. Disponibilidade. Tem um tempinho que eu tô atrás de você para esse estudo, né? Eu tô aí insistindo com você com isso, porque foi exatamente esse estudo que você fez. Tô escondendo. Foi exatamente esse estudo que você fez de uma forma mais resumida com a mocidade lá aí de Governador Valadares, que me chamou a atenção, e eu falei, não, eu preciso trazer isso para quem está comigo, quem está vivendo comigo no dia a dia no centro. Então, acho que foi muito rico, deu para a gente aprender bastante essas 2 semanas. Me senti muito tocado com essa última parte de hoje, fiquei realmente muito tocado. Acho que é muito, além de falar o Evangelho, além de conhecer, é sentir o Evangelho, né? É saber lidar com isso no dia a dia. Eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma coisa? Viver, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Exatamente. O Wellington, o Fausto, a Sirlene, Luísa, a Laor, mais alguma coisa aí a falar? Agradecer aí, foi uma terapia aí que ele nos forneceu aí, né? Valeu demais pelo estudo aí. Muito bom. Obrigado, querido. Marcos, eu também te agradeço, tá? Quero dizer que você foi uma grata surpresa aí vindo de Governador Valadares para Uberaba, nessa plataforma. Fiquei muito feliz em te ouvir, você é uma simpatia. O Gianique não poderia ter escolhido aí. Obrigado. Um palestrante, uma pessoa para estar nos orientando, para estar fazendo um simples, não teria melhor. Mas eu sou muito curioso. Enquanto você está falando, desde a semana passada, no seu óculos, fica refletido 2 figuras assim. Isso aí é uma luminária? Da onde estava isso aí? Eu não quero saber, mas ninguém perguntou, cara. Esse brilho aqui no olho? Não, faz, sabe o formato da ferradura? Tá na lente do seu óculos. Mas tá cada essa luz na lente do meu óculos. Isso. Da onde está vendo essa luz? É porque o antirreflexo do meu óculos já venceu. E aí eu tô usando aquela luz highlight que fala? Aquela que de dia ela fica escura e de noite ela fica clara. É isso? Não. Não. O reflexo que você tá vendo é esse daqui, ó. Eu vou virar aqui, ó. O reflexo que Mostra você tá aí, vendo... né? Que vai entender. Como é que gira esse trem aqui, meu Deus? É isso aqui, aí. ó. Ah, é uma luminária? É isso aqui que você tá... É aquele negócio que os youtubers usam para poder gravar vídeo. Ah, ela é redonda, mas para fazer live. Ela no seu óculos ela fica com formato de V. Ela fica. É não. Que o antirreflexo também não tá muito bom do óculos. Oi, voltei. É que o antirreflexo também não tá bom e a proximidade. E ela tá na fraquinha. Se eu colocar ela forte aqui, eu fico cego. Não consigo nem conversar com vocês. Ó, Marcos, de qualquer... Satura. Marcos, de qualquer forma, a gente te agradece. Oi. De coração, tá? Eu tô muito feliz aí, tá? Em poder ter mais uma... Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá? Espero que você volte sempre, tá? E é para voltar. Vai ser muito importante para nós você estar aqui compartilhando aí seus conhecimentos com a gente. Muito obrigado. Marcos, tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo, Marcos? Obrigado. Marcos, tá me ouvindo? Oi. Tô sim, Raul. Ó, parabéns pelo estudo. Todos nós gostamos muito, viu? As suas palavras foram muito oportunas. Adoramos. Nós vamos te escalar de novo, pode ter certeza.
E Ai, meu Deus. vamos escalar. E eu queria te falar que o Luiz, que está participando conosco, é de Conselheiro Lafayette, viu? O Luiz que está participando aí com a gente. Não sei se é pro seu lado aí. Falhou. O Falhou, Luiz- não ouvi. O Luiz que está participando com a gente é de Conselheiro Lafayette. Ouviu? Eu não sei, Conselheiro Lafayette, ouvi. Conselheiro Lafayette é mais para Belo Horizonte, né? Isso, 100 quilômetros de BH, sentido Rio de Janeiro, na 040. Ah, então tá bom. Então, Marcos, parabéns aí pelo estudo e logo, logo o Giannick vai te escalar de novo para, de repente, fazer o estudo que nós estávamos comentando, essa característica diferente da nova geração, né? Quem sabe, né? Aí você pode até tocar naquele assunto Sim, das crianças quem sabe, vai. índigos, né? Quem sabe? Tá bom? Então, um abraço para você, Pode falar. um abraço, viu? Um abraço para vocês também. Fiquem com Deus. Muito obrigado pelo convite, viu? Obrigado. Vocês estão Boa noite. esquecendo de fazer a prece, né? Ah, é verdade. Marcos, então, mais uma vez aí, muito obrigado. Aham. Eu queria falar que a casa é sua. Quiser voltar, estamos aí aberto. Você já tem o Vou endereço voltar. agora para participar dos estudos aí para ouvir, quanto para trazer um outro estudo aí para a gente. Sinta-se à vontade, tá? E vou pedir aqui então para finalizar para o Luiz fazer uma prece para a gente. Ei, Janica, você tá parecendo o Ed. Só jogando a fogueira. Então vamos lá. Levar o nosso pensamento a Deus, ao nosso querido Mestre Jesus. Agradecer, né, por esse estudo de hoje do Marcos, de grande ensinamento para todos nós, e que possamos praticar um pouquinho do que ele falou hoje no nosso dia a dia, que os espíritos de luz se façam presentes no nosso caminho, no nosso dia a dia, nos amparando, nos guiando e nos fortalecendo para que possamos ser cada vez melhores, cada dia melhores, cada encarnação um pouco melhor. Que Jesus nos proteja, nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Que assim seja.